Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu vou conversar com o professor da Universidade Federal de Goiás, o professor Luiz Fernandes Dourado. Olá, professor Luiz Fernandes Dourado, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado. O professor também é membro do Conselho Superior da CAPES e do Conselho Nacional de Educação, não é isso, professor? Faz parte na CAPES do Conselho Técnico Científico, do Conselho Superior e do Conselho Nacional da Câmara de Educação Superior. Além dessa contribuição para a área da educação, o senhor é professor também do Departamento de Fundamentos em Educação, né, da Universidade Federal de Goiás. Como é que foi a sua formação? Graduação, pós-doutorado em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Educação? Para que a gente pudesse hoje estar aqui entrevistando o senhor no programa. Na verdade, uma trajetória, um envolvimento com a área educacional, né? Inicialmente cursei Ciências Sociais, o bacharelado e a licenciatura, depois a especialização, mestrado e doutorado na área de educação, já numa articulação de educação e ciência política, e no pós-doutorado na França retomo a sociologia, né? Mas sempre como foco, tendo por foco de análise as políticas educacionais. Então, eu venho trabalhando nos últimos 30 anos com políticas educacionais, atuando na universidade, na sede, mas também participei do processo de construção da interiorização da Universidade Federal de Goiás. E essa atuação, hoje, muito mais fortemente no programa de pós-graduação, no estrito sensu que nós temos, no mestrado e doutorado, onde coordeno grupos e, enfim, estabelecemos um conjunto de ações político-pedagógicas, né? Nós vamos conversar hoje sobre o Plano Nacional de Educação, professor. Mas antes eu queria saber de outras contribuições suas. Por exemplo, foi ex-diretor da Secretaria de Educação Básica do MEC, também coordenador-geral de Estatísticas Espaciais do INEP, e por aí vai, né? Algumas instituições de fomento à educação e ao ensino, como isso pôde contribuir então nessa sua formação? Eu acho que essa sua questão é extremamente importante, porque eu diria que são formas diferenciadas de um processo de formação contínua, né? A experiência na gestão, ela te permite apreender um pouco mais do campo de políticas públicas, particularmente das políticas educacionais, na relação entre a proposição e a efetivação de políticas, né? Muito concretamente, a experiência na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, ela foi num contexto do Fundo Escola, né, em que assumi a gestão do Fundo Escola, tendo funcionários em 19 estados, né, e no momento em que se rediscutia o próprio papel dos organismos internacionais nas políticas educativas. Então foram momentos assim, muito importantes na minha trajetória e que certamente contribui para a compreensão do escopo das políticas educacionais, para aprender os limites da efetivação de políticas no país, considerando as assimetrias regionais, locais, não é? E tendo uma visão um pouco mais ampla. E isso se fez muito presente também no INEP, né? À medida que era uma coordenação de estatísticas especiais, mas ligados a uma diretoria de estudos e pesquisas, né? Então, onde foi possível desenvolver, em parceria com as universidades, um conjunto de pesquisas e de pesquisas de ponta que vão ter incidência, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional, né? Então, vamos entrar no Plano Nacional de Educação, professor. Antes desse novo que foi instaurado agora em 2014, de 2001 para 2010 a gente teve que de fato, um Plano Nacional de Educação não teve seria correto falar, uma efetivação, né? E por que isso aconteceu? E então foi instaurado uma nova lei, né, para que a gente pudesse ter um novo plano de educação. Aí é importante, né, situar historicamente, porque a discussão sobre o plano no Brasil, ela vem desde os anos 30, né, já com o Manifesto dos Pioneiros, depois na década de 60, 70, implementaram um plano nacional, aí com o golpe militar de 64 isso não se efetiva, né, e ele é retomado no processo de redemocratização do país. Então, com toda a luta da Constituinte, resultou na Constituição Federal de 88, e a Constituição ela vai sinalizar a perspectiva do Plano Nacional. E esse Plano Nacional, como você bem disse, foi aprovado em 2001 para uma vigência até 2010. Só que em 2013 nós tivemos a mudança de governo. E mesmo no governo anterior, com os vetos implementados à lei do plano, não seria possível a sua efetivação. No próprio governo anterior já foi planejada essa mudança, né? Exatamente. Então,
nós vamos ter, então, um plano que ele se tornou uma grande carta de intenções, né? Então, é isso que eu chamava atenção para a questão das políticas educacionais, para a relação entre a proposição, quer dizer, uma coisa é você propor políticas, né? E outra é você criar as condições objetivas para a sua materialização, para a sua efetivação. No caso do Plano Nacional de Educação 2001-2010, né, eu coordeno um grupo que avaliou este plano, né, e o que nós identificamos é que muitas das metas foram implementadas a despeito do plano não ter sido o epicentro, o eixo da política educacional. É importante chamar a atenção que o governo federal, em 2007, aprova o Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi, de fato, a mola propulsora da política educacional nos últimos 12 anos no país, a despeito de ter sido só se efetivar como um plano em 2007. Mas é este mesmo governo que, em 2010, né, por força da própria legislação, encaminha uma proposta de novo plano, de projeto de lei, para o Congresso Nacional em 2010. E esse plano, que tem toda uma tramitação na Câmara dos Deputados, fica por lá 18 meses, depois vai para o Senado e depois retorna à Câmara, né, resultando na aprovação da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Que aí dá origem a um novo plano de 2014 agora. Plano Exatamente, aí nós temos um novo plano decenal, portanto para 10 anos, que vai de 2014 a 2024. Este plano tem 20 metas e um conjunto de estratégias, né, ligadas à educação básica e à educação superior. Durante o plano anterior, né, algumas regiões do nosso país, como o próprio Rio Grande do Norte, não houve um plano estadual de educação, né? A pergunta vai a partir dessa perspectiva. Esse planejamento, ele orienta ou ele impõe de alguma forma para que os próprios estados eles tenham um plano estadual, né, ou eles precisam agir a partir desse plano nacional? Essa questão ela é singular, né, para este momento político, inclusive, porque o Plano Nacional prevê, né, que planos decenais consequentes por estados, Distrito Federal e municípios sejam efetivados. Os novos planos deverão estar em sintonia com o Plano Nacional de Educação. Então, em alguns casos, diferente do que você relatou do Rio Grande do Norte, nós tivemos o Estado do Maranhão que aprovou um plano ano passado. Então, neste caso, o Estado do Maranhão terá que fazer uma adequação ao Plano Nacional de Educação. E no caso ilustrado por você do Rio Grande do Norte, ele terá, por força da lei, né, que construir o seu plano em consonância ao Plano Nacional. Então, obviamente que no Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, nós vamos ter um conjunto de metas e de desdobramentos específicos que considerem a realidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas elas não poderão contraditar o Plano Nacional, né? Então, assim, o Plano Nacional ele é referência, ele é base para a constituição de planos estaduais e municipais. E esse momento é extremamente importante, se nós considerarmos que nós tivemos eleição muito recentemente, não é? E da importância política dentro do prazo colocado pelo Plano Nacional de Educação, de criação, de implementação, de proposição, melhor dizendo, de um plano estadual que deve ser construído com a participação da sociedade civil e política. Isso é lei. Isso é lei. É importante entender a realidade local. Mas tem alguma coisa mesmo que imponha, por exemplo, no caso de uma região não desenvolver o seu plano, não é? Tem algum problema nesse sentido? Sim, isso vale tanto para o plano nacional como para o planos estaduais e planos municipais, né? Quer dizer, haverá, e já está previsto pelo Plano Nacional de Educação, quem vai acompanhar e avaliar o Plano Nacional. Nesse caso, é o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação e as comissões de educação da Câmara e do Senado, né? Quer dizer, então elas têm por dever fazer um acompanhamento e propor, né, os reajustes na implementação do plano. Da mesma forma, isso deverá vir nos planos estaduais e municipais. Mas, aliado a isso, né, está em discussão e o próprio plano sinaliza para uma lei de responsabilidade educacional. Essa lei de responsabilidade educacional, hoje nós temos vários projetos, né, mas ela viria como um balizamento para esta relação entre o que está proposto no plano e a sua efetivação. Então, por isso que o acompanhamento é extremamente importante. Isso poderá, inclusive, resultar
em processos ao gestor, caso ele não efetive as metas que serão pactuadas, aí, obviamente, num esforço também de regime de colaboração entre os diferentes entes federados. Esse plano nacional impõe algum tipo de distribuição de financiamento, de investimento para as áreas dos diferentes estados do país? Eu acho que o financiamento ele é uma pedra angular no Plano Nacional de Educação. Acho que o grande avanço que nós tivemos foi a quase duplicação dos recursos para a educação. O Plano Nacional preconiza que até o final do decênio, ou seja, até 2024, o Estado brasileiro, que aí essa soma, essa articulação da riqueza nacional, que 10% do produto interno bruto seja aplicado em educação. Hoje o Brasil gasta em torno de 5,2%. Então isso será substantivo, isso deverá contar também, obviamente, com ampliação dos recursos estaduais e municipais, como com novas fontes de financiamento, como os recursos para o pré-sal. Então o financiamento, há um avanço, é a primeira vez que no plano anterior essa meta foi vetada, Quer dizer, então o que nós temos é a garantia dos 10%, agora a grande luta é a sua implementação, e isso deverá se efetivar dentro de um processo de um federalismo cooperativo, de uma ação articulada envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. Professor, o senhor falou das metas, né? Algumas metas desse plano são bastante ousadas, né? Do plano anterior, inclusive, não foram efetivadas, como, por exemplo, na meta 3, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, né? E elevar também, até o final do período de vigência do Plano Nacional de Educação, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. E aí, algumas metas também, do tipo meta 11, triplicar as matrículas de educação profissional técnica no nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão do segmento público, e assim vai, né? A gente tem algumas metas para alguns pesquisadores na área da educação bastante ousadas, né? E eu gostaria de fazer essa pergunta que eu faço. Na sua perspectiva, será que a gente vai conseguir alcançá-las, né? Sim ou não? O destaque que eu gostaria de fazer é que as 3 primeiras metas, elas são dever constitucional do Estado brasileiro, né? Em 2009 nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 59, e essa emenda constitucional, ela ampliou a educação obrigatória no Brasil, que até 2009 era só do ensino fundamental, ou seja, de 6 a 14 anos. A partir de 2009, a educação obrigatória vai de 4, quer dizer, pegando para a escola, 4 e 5, ao ensino médio. Então, dos 4 aos 17 anos. Então, é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, né? E esta mesma emenda constitucional trouxe como definição para o Estado brasileiro que até 2016 essa educação obrigatória deverá ser universalizada. Então, quando nós olhamos as 3 primeiras metas do plano, elas estão em sintonia com essa definição constitucional. Então, certamente que será um grande esforço do Estado brasileiro, e aí no caso do ensino médio, esse esforço será bastante significativo, que quando nós pegamos, por exemplo, os indicadores do Nordeste, nós teremos que duplicar a capacidade instalada, né, para garantir a universalização do ensino médio até 2016. Mas a meta, ela fala não apenas de garantir o acesso à universalização, mas ela fala também de uma tentativa de melhoria para que nós possamos ter uma matrícula líquida de 85% no final do decênio. Quer dizer, o que é essa matrícula líquida? A matrícula líquida é aquela população na faixa etária considerada adequada, porque hoje nós temos uma distorção idade séria. Então, nós temos alunos que estão no ensino médio, mas que estão fora dessa idade de 15 a 17 anos. Então, a meta, ela diz, garantir que todos que concluem o ensino fundamental possam ir para o ensino médio até 2016, mas também de melhorar o processo de formação de modo que nós tenhamos cada vez mais a criança na idade certa no percurso educativo. Mas você usou uma palavra que eu acho muito apropriada, é uma ousadia. Só que no caso brasileiro é uma ousadia necessária, né? Nós precisamos avançar na escolarização da educação básica. Mas as metas também trazem desafios para a educação profissional, como você já chamou a atenção, tem toda uma discussão sobre a necessidade de uma integração, de uma articulação ensino médio e educação profissional, e também
para a educação superior, nós temos uma sinalização de duplicação das vagas. Então, imagine vocês, quer dizer, nesses últimos anos, a educação superior avançou muito. E é importante dizer que nos últimos 12 anos, houve uma duplicação das matrículas nas instituições federais, né? Tanto por meio das universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como por meio dos institutos federais. Nós tivemos uma ampliação bastante substantiva, isso aconteceu no Brasil todo. Agora, o novo plano está sinalizando para a educação superior duplicar a taxa líquida e bruta na educação superior, né, garantir a sua interiorização e, aliado a isto, que 40% das novas matrículas deverão se efetivar no setor público. Então, é também um grande desafio. Mas eu volto a dizer, esta ousadia é necessária, ela é fundamental para que a gente possa avançar. Como concretizar? Eu acho que esse é um grande desafio. Isso vai depender mesmo de uma articulação propositiva, do papel ativo da União em articulação com estados e municípios, com a efetivação do que está definido no plano no tocante ao financiamento, mas também com a melhoria da gestão. É preciso qualificar a gestão, é preciso aprimorar os processos organizativos, é preciso melhorar a qualidade pedagógica da nossa educação, tanto na educação básica quanto na educação superior. Professor Luiz, é quase um senso comum quando a gente fala, né? É quase impossível também desvincular a política da educação, mas que se houve nesses últimos 2 anos um investimento fora do comum na área da educação superior. E a pergunta que eu faço, se ela está correta, o senhor pode me responder, é que a partir desse plano a gente tem sim, de fato, uma segurança de que a educação básica, não só a oferta aos alunos, mas inclusive a formação continuada dos professores, eles terão um investimento e um respaldo para ter uma garantia também de melhoria nessa área da educação básica. É isso que vai acontecer mesmo, de fato? A expectativa da sociedade civil e política é de que isso ocorra, né? E é muito importante dizer que o governo federal, ele já propôs no seu plano originário, lá em 2010, um conjunto de ações para a expansão da educação básica, da educação superior, e que não foram alteradas no Congresso Nacional. Então, isso demonstra o empenho do governo federal, né? E as políticas, como você fez referência, elas sinalizam para uma ação muito propositiva de expansão. Mas agora o desafio é um desafio grande, né? E, como eu disse, necessário, e eu estou certo de que nós temos que avançar ainda mais na implementação do plano. E por parte do governo federal, como foi ele o propositor inicial do PL, né, e acompanhou todas as discussões no Congresso, participou também, junto com a sociedade civil, de alterações ao plano. Então, este plano, a meu ver, deve se constituir o epicentro da política educacional, e a expectativa é de que ele possa, de fato, ser implementado, para não se tornar um conjunto ou uma carta de intenções. Olhando um pouquinho também para o plano, professor, vamos falar agora sobre as estratégias, né? E muitas dessas estratégias estão previstas, né, ou estão relacionadas com uma parceria com o sistema público como privado. Por exemplo, no item 6.5 diz que visa estimular a oferta de atividades voltadas para ampliação da jornada escolar de alunos matriculados em escolas da rede pública e da educação básica por parte de entidades privadas de serviço social vinculados ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. E por aí vai, no item 8.4, no 10.8 também. O que o senhor acha a partir, né, dessa perspectiva ou dessa visão da parceria com o sistema público e privado, a partir do Plano Nacional? Se nós olharmos, quer dizer, é importante colocar que no caso brasileiro, né, isso não acontece só no Brasil, mas no Brasil o embate público e privado ele é histórico. Então, ele vai se apresentar também no Plano Nacional de Educação. Então, nós tínhamos um conjunto de entidades da sociedade civil que defendiam que os 10% do produto interno bruto aplicados em educação fossem exclusivamente para as instituições públicas. Isso foi uma derrota no âmbito do plano, porque o plano, ele
como você destacou nessas estratégias, e nós temos outras, por exemplo, ligadas à educação infantil, mas também à educação superior, não é? Quer dizer, ele permite que parte dos recursos públicos sejam direcionados às instituições privadas. No caso da educação superior, um exemplo claro é o financiamento, o FIES, e também o ProUni, né? Que são duas frentes de financiamento público para as instituições do setor privado, financiamento de estudantes para que eles possam, né, cursar a educação superior. Quer dizer, isso está garantido no âmbito do Plano Nacional, e o plano fala, inclusive, de ampliar essa perspectiva. Por outro lado, é importante dizer que no âmbito deste embate, quer dizer, até onde vai se avançar nessa articulação público e privado, porque nós temos, no caso da educação básica, uma educação básica predominantemente pública. Mais de 80% do ensino fundamental e do ensino médio ocorre em instituições públicas. Na educação superior, nós temos o oposto, né? Cerca de 75% das matrículas estão no setor privado. Mas o que o plano traz? O plano traz que na duplicação do ensino superior, pelo menos 40% das novas matrículas efetivar-se-ão no setor público. Então, tem aí ainda uma disputa. A disputa agora não é mais na proposição da lei, é na sua efetivação. Quer dizer, como que vamos efetivar essa universalização da educação básica? Ela continuará sendo no setor público, que é o que eu defendo, né? Então, na sua opinião, a gente tem a partir dos 10% do PIB para a educação. Na sua opinião, o que você acha sobre investimentos, por exemplo, com o ProUni e o Pronatec? Estão corretos? Ou é uma medida transitória? Deve ser instalada ao longo do tempo como algo constante? Primeiramente, eu acho que é uma medida transitória, né? Eu acho que muito claramente com relação ao Pronatec, eu acho que é um programa de grande fôlego institucional, mas que, por exemplo, ele pode ser realocado para a rede federal, né? Para as instituições federais, particularmente para os institutos federais, que têm já uma larga tradição, né? E que poderia certamente efetivar. Isso sem prejuízo de que ocorra também no Sistema S, onde, né, tem sido a centralidade. O que eu estou dizendo é que precisa, que boa parte desses programas, eles devem ser efetivados nas instituições públicas. O Pronatec, para mim, é um bom exemplo disto, né? E com relação a, por exemplo, o financiamento da educação superior, não tenho dúvida que no caso brasileiro, e aí me baseando inclusive em estudos como o de Nelson Amaral, de financiamento da educação, em que chega à constatação de que se o ensino for privado, sem nenhum tipo de aporte ou de subsídio, o que nós teremos? Nós teremos uma parcela da população que objetivamente não tem como pagar essas mensalidades. Então você tem duas alternativas, isso de modo bem objetivo. Ou você expande a educação pública, aí precisa se discutir até onde a gente pode expandir, né? Ou se faz as duas coisas. Também, né? Até onde, como, e como vai se articular esses processos. Quer dizer, de um lado, a expansão da educação pública, né? E de outro, a concessão de bolsas e ampliação de financiamentos. E aqui eu preciso fazer um destaque, né? Eu acho que no caso da educação básica, nós precisamos avançar no setor público. É necessário estabelecer travas para o financiamento na educação básica. Isso vale para a educação profissional, porque nós vamos ter uma educação profissional tanto na educação básica quanto na educação superior, né? Então, acho que isso será objeto de disputa o tempo todo, né? E como tem sido nos últimos anos. Então, mas uma questão é fundamental: o plano avança à medida em que ele avança no horizonte dos direitos à educação, tanto a educação básica quanto a educação superior. Se a gente pudesse fazer um balanço entre essas estratégias, metas e a efetivação desse plano, né? Qual seria a sua resposta, professor? Olha, eu diria que este é um plano que avança, que atende parte das demandas da sociedade civil, né? Sobretudo no tocante à ampliação de recursos, à expansão da oferta da educação, tanto da educação básica quanto da educação superior. O plano traz diretrizes muito importantes para a educação nacional, que vão desde universalização do atendimento, superação das desigualdades educacionais, formação para o trabalho e cidadania, valorização dos profissionais da educação. Aí, no tocante à valorização, por exemplo, traz uma sinalização bem importante
para a duplicação do salário dos professores da educação básica, e isso é fundante para o Estado brasileiro. Então, eu diria, este é um plano que, na minha avaliação, avança frente ao plano anterior. Né? Avança em termos de maior organicidade, mas que apresenta alguns problemas. Dentre esses problemas, tem uma visão ainda restrita de avaliação, então é preciso avançar nessa concepção. Em que sentido, né? essa crítica a partir da avaliação? Isso é um ponto interessante, porque o plano ele tem toda uma discussão de avaliação numa perspectiva ampla, mas quando nós chegamos no horizonte das estratégias, ele acaba minimalizando isso, né? Quer dizer, restringindo mesmo, à medida em que isso fica muito voltado, por exemplo, o caso da educação básica, ao IDEB. Né? Quer dizer, aos índices, quer dizer, aos testes estandartizados. Então é preciso ter uma avaliação ampla, que seja uma avaliação institucional, que possa inclusive considerar uma cesta de indicadores, e não apenas provas. Isso eu diria assim, muito rapidamente, este é um limite da avaliação. Uma outra questão diz respeito à educação infantil, né? Porque o plano, muito concretamente, não foi mais incisivo no sentido de referendar que essa educação infantil deve ser efetivada no setor público, ao abrir para diferentes instituições que poderão tratar tanto da educação de 0 a 3, quer dizer, de creche, quanto do pré-escolar de 4 e 5 anos. Então, este é um outro ponto extremamente singular. E o outro diz respeito ao financiamento, que nós já discutimos nesse programa e, a meu ver, a disputa pelo financiamento ela não se encerrou. Ela continua agora na implementação. Né? Precisa ser discutida ainda, né, professor? E além disso, nós temos vários desafios. Né? Quais são os desafios que o próprio plano coloca? O estabelecimento de uma política nacional de formação de professores, de profissionais da educação e de professores no seu interior. A regulamentação do regime de colaboração e de gestão democrática. Ok, professor, a gente vai precisar encerrar o nosso programa, mas espero tê-lo aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, para que a gente possa ter outras conversas na área da educação e também, quem sabe, analisando daqui a 10 anos ou até mesmo mais cedo sobre a efetivação desse plano. Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu é que agradeço e quero cumprimentá-lo pela qualidade do programa, né? E dizer que, face ao Plano Nacional de Educação, nós temos aí o embate agora e precisamos estar articulados para a sua efetivação com qualidade. Obrigado, professor Luiz. E você de casa, muito obrigado pela sua participação aí, acompanhando esse debate sobre o Plano Nacional da Educação. Eu faço convite para que todo sábado você possa estar ligado no programa Educação em Pauta, às 10 horas da manhã, pela TV Câmara, e também aos domingos com a reapresentação do nosso programa. Eu te vejo na próxima semana. Até lá. Tchau.